Vamos começar com o pior canal que eu considero dentre os que eu vi nessa lista, que é o canal do All Blue. Não sei se vocês conhecem. Ele é um canal que fala muito sobre One Piece. Ele é um canal que fala muito sobre shonen, fala muito sobre mangás populares. Ele é um pouco controverso por causa das opiniões políticas dele. Para começar, eu quero que vocês entendam que eu odeio esse tipo de conteúdo. Eu odeio qual é a ideia e qual é o conteúdo que esse tipo de canal usualmente produz. Que são análises episódicas, análise de capítulo de mangá, análise de episódio de anime. Eu acho que não tem absolutamente nenhum valor e nenhum mérito nesse tipo de conteúdo. Eu falo isso como produtor de conteúdo, tá? Talvez ele ache isso injusto, mas... Tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de alguns dos mangás e das coisas que ele fala. Eu sou muito fã de One Piece, por exemplo. Mas... Se eu tô num dia, não, eu quero discutir One Piece. Eu quero falar sobre o assunto. Eu quero pensar um pouco mais criticamente. Eu quero interpretar. Eu quero ter uma opinião interessante sobre One Piece. Eu vou lá, eu vou pegar um capítulo aleatório. Eu vou fazer um vídeo sobre um capítulo. Não é assim que se faz, não é assim que se interpreta algum trabalho. Não é assim que um mangá é visto usualmente. Você pegar para fazer uma análise de um capítulo é meio que a pior coisa e a pior forma que você poderia falar do mangá. Isso atrapalha muito, especialmente você faz esses tipos de capítulos conforme a obra lança. Isso atrapalha muito você enxergar a obra de uma forma integrativa. Você enxergar um todo de um determinado trabalho de ficção. Mas, então, eu acho que quando você pega esse um capítulo, você separa, você faz uma crítica apenas a isso, você está perdendo muito do que você pode interpretar, porque você está olhando esse capítulo sem ter acesso ao contexto, você está olhando esse capítulo sem ter muito uma ideia do que o mangá está fazendo, quais são os desenvolvimentos futuros. Qual é o propósito e a intenção por trás de muitas das coisas que estão acontecendo no mangá? Então, eu acho que você separar muito um determinado trabalho de ficção, principalmente que, gente, One Piece tem 16 páginas o capítulo, tem capítulo que tem 15 páginas. Como você tem a coragem de fazer um vídeo de 16 minutos a partir de um capítulo de 16 páginas? Como você tem a coragem de falar para as pessoas, não, eu tenho esses 15 páginas, eu tenho um monte de coisa para dizer sobre essas 15 páginas e eu vou fazer um vídeo. Não funciona esse tipo de análise. Capítulos de mangá não são esse conteúdo encerrado, não são esse conteúdo que principalmente deve ser olhado isoladamente, que deveria ser analisado em um vácuo. Você olhar apenas para esse capítulo e falar sobre ele. Principalmente que, assim, essas pessoas, esses caras que fazem review, análise de capítulo, elas não fazem 1, 2 ou 3 vídeos, eles fazem centenas. Eles passam meses nisso. Eles pegam toda semana, não, agora a gente vai falar sobre o próximo capítulo que lançou. Agora a gente vai falar sobre o próximo capítulo que lançou. Eles ficam por 200 semanas produzindo conteúdo sobre One Piece. O que você tem para falar sobre o One Piece que é tão importante que você precisa ficar 200 semanas falando sobre isso? Que discussões são essas que você está tendo sobre o One Piece que você precisa ter essas discussões por 200 semanas? Eu não entendo nada da filosofia por trás desse tipo de vídeo. E principalmente a maioria das discussões que você tem enquanto o mangá está lançando são o tipo de coisa que não me interessa. Assim, a gente vai falar sobre o mangá que está lançando. O mangá acabou de sair, você quer discutir o capítulo. O que você vai falar normalmente? Você vai fazer teoria sobre o que vai acontecer no futuro. Você vai falar sobre hipótese do que vai acontecer no futuro. Esse tipo de teorização sobre capítulos e futuro desenvolvimento do mangá que o pessoal lendo semanalmente tem. Isso não me interessa em nada. Discussão que esse tipo de pessoal adora ter. Não, vamos discutir detalhe do lore, vamos discutir detalhe do universo, vamos discutir o que esse pequeno momento de personagem pode significar para sistema de poder, para o mundo, para o universo de One Piece. Vamos falar
em extremo detalhe sobre cada um dos mínimos detalhes que o autor coloca no mangá, fazer uma teoria, colocar extremo enfoque nessa questão. Esse é o tipo de coisa que também não me interessa, esse é o tipo de take que também não me interessa, assim. Eu sou fã de One Piece. Eu sou fã de One Piece, mas o que é que eu gosto em One Piece? O que é que eu estou interessado em One Piece? Eu estou interessado no Luffy. Eu estou interessado em muitas das ideias da série. Eu estou interessado em muitos dos conflitos e das principais coisas que ela apresenta. Eu estou dramaticamente emocionado em vários dos conflitos e do drama dos personagens. Eu não ligo pra qual é o lore, eu não ligo pro menor detalhe sobre o que é um Lunarian, que o autor colocou no meio desse mangá, e vamos ter uma discussão de 15 minutos sobre isso. Esse tipo de lore e coisa de fandom não, a gente vai ficar obcecado por detalhe do mangá, a gente vai ficar obcecado por menores eventos e pelo que acontece em cada capítulo. Esse tipo de coisa eu não ligo, assim.